Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, podcast de economia do C6 Bank. Hoje a gente vai falar sobre a economia brasileira, que continua em plena expansão. O resultado do PIB no segundo trimestre de 2024 veio mais forte do que a gente esperava e mais forte do que esperavam outros analistas de mercado. A economia deve crescer mais do que no ano passado, e isso é uma ótima notícia para o país. Mas, na nossa visão, existem elementos que indicam que esse bom momento não deve se estender na segunda metade de 2024. Mas por que a economia brasileira deve perder força nos próximos meses? E como garantir um crescimento sólido no futuro? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e a gente vai falar também sobre o plano do governo brasileiro para equilibrar o orçamento de 2025 e sobre a diminuição no número de vagas de emprego abertas nos Estados Unidos. Hoje, a gente tem ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management. Ela fala sobre o mau humor do mercado no início de setembro e sobre como os ativos se comportaram em meio ao temor sobre o crescimento econômico nos Estados Unidos. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Marina Rapa. E hoje é 9 de setembro de 2024. Vamos lá? O PIB do segundo trimestre de 2024 foi divulgado na semana passada e veio firme e forte. O Brasil cresceu 1,4% entre abril e junho. O retrato da economia na primeira metade do ano foi bastante positivo. Nesse período, o crescimento acumulado foi de 2,5%. É o melhor desempenho para o primeiro semestre entre todos os países emergentes, segundo um levantamento feito por nós e baseado nos indicadores disponíveis. Aqui a gente está comparando o nosso crescimento com o México, Chile e até a China, por exemplo. Vale lembrar que esse crescimento forte aconteceu em um período marcado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que trouxeram prejuízos econômicos e sociais para a região. Mesmo assim, o impacto para o PIB foi menor do que o esperado, dada a recuperação econômica que sucedeu à tragédia gaúcha. No segundo trimestre, as maiores contribuições para o crescimento do PIB brasileiro vieram da indústria, com alta de 1,8%, e de serviços, com alta de 1%. Isso depois de um primeiro trimestre puxado principalmente pela agropecuária. Olhando pela chamada ótica da demanda, uma importante contribuição veio do consumo das famílias. A gente acredita que o que aqueceu os motores da economia na primeira metade do ano foi um maior estímulo fiscal. E isso pode não se repetir nos próximos meses. Quando a gente pensa em estímulos fiscais, que são os estímulos vindos das contas públicas, um bom exemplo são os precatórios. No final de 2023, o governo federal liberou o pagamento de cerca de 90 bilhões de reais em indenizações judiciais do Estado a cidadãos e empresas. Esse dinheiro, que chegou até as famílias nos últimos meses, ele pode ter contribuído para uma demanda maior por serviços. E aqui eu estou falando do restaurante até a consulta médica. Mas o pagamento dos precatórios foi um fator pontual, ou seja, o impulso para o consumo pode arrefecer na segunda metade do ano. Mesmo com a perspectiva de um segundo semestre mais fraco, a gente acredita que o saldo do ano ainda deve ser positivo. A gente espera um crescimento forte em 2024. Nossa projeção para o PIB foi revisada de 2,5% para 3% ao final do ano. É um pouco mais do que o país cresceu no ano passado, por exemplo. Mas olha, apesar do horizonte próximo mostrar um cenário positivo, a gente enxerga no longo prazo um ponto de atenção. Isso porque o crescimento sustentável do PIB precisa vir acompanhado de um aumento de produtividade, e isso não tem acontecido no Brasil na nossa análise. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a produtividade brasileira avançou em média 0,5% ao ano nas últimas 3 décadas. Nos dados mais recentes, a gente não tem visto uma melhora desse número. Mas por que isso pode ser um problema, né? Se a população demanda produtos e serviços além da capacidade de produção das empresas e indústrias, a consequência pode ser um aumento nos preços para equilibrar a oferta e a demanda. Nesse cenário, os empresários podem buscar mais trabalhadores para aumentar a capacidade produtiva. A questão é que o mercado de trabalho está muito aquecido, o que significa que, para contratar, as empresas acabam pagando salários maiores. Nesse cenário, o custo da mão de obra pode subir em um ritmo mais acelerado do que o aumento da produtividade. E aí, essa pressão também tende a ser repassada para o preço dos produtos. Ou seja, se o avanço do PIB continuar maior do que o crescimento potencial da economia, que é determinado pelo aumento da produtividade e da força de trabalho, se isso acontecer, a gente pode conviver com uma inflação mais elevada nos próximos anos. Para escapar dessa armadilha, é preciso aumentar a eficiência da economia do país.
E a receita para isso passa por diversas iniciativas, como a melhora da qualidade educacional, o investimento em infraestrutura, a abertura da economia ao comércio exterior e a simplificação tributária, por exemplo. Então, aqui não existe uma saída fácil. Para continuar crescendo de forma sustentável, o Brasil precisa encarar essa agenda de melhorias. Agora a gente fala sobre a proposta orçamentária para 2025, que foi detalhada na semana passada. O documento mostra como o governo pretende equilibrar receitas e despesas e atingir a meta de déficit zero nas contas públicas no ano que vem. Do lado das receitas, existe a previsão de uma arrecadação extraordinária de 121 bilhões de reais em medidas como a recuperação de crédito de dívidas de contribuintes com o fisco. Ainda que o esforço seja bem-sucedido, essa arrecadação de mais de 120 bilhões de reais pode ser pontual e não se repetir nos anos seguintes. Além disso, o governo planeja abrir novas frentes de recolhimento de tributos, como a elevação de tributação dos juros sobre capital próprio, o JCP, e o aumento da alíquota da CSLL, um imposto cobrado sobre o lucro das empresas. Essas medidas, que somam quase 47 bilhões de reais, estão por hora indefinidas, porque dependem do aval do Congresso para começarem a valer. A proposta orçamentária inclui ainda o detalhamento do corte de gastos de quase 26 bilhões de reais que já havia sido anunciado pelo ministro Fernando Haddad. Metade desse valor deve vir da revisão de benefícios assistenciais e previdenciários, como o pente fino nos cadastros do INSS e do BPC, o benefício de prestação continuada. Vale a gente ressaltar que o peso maior para o equilíbrio do orçamento deve vir da arrecadação extra de recursos. E essa é uma medida que envolve um grau elevado de incerteza, porque não é possível saber quanto de fato vai entrar no caixa do Tesouro. Por enquanto, a gente projeta um déficit de 0,9% nas contas públicas em 2025, um resultado bem aquém da meta de déficit zero definida pelo governo. O assunto agora é o emprego nos Estados Unidos. Os números do mercado de trabalho americano, divulgados na última semana, mostram um esfriamento gradual do emprego no país. Foram criados 142 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em agosto. Esse número veio abaixo da expectativa dos analistas de mercado, mas superou a criação de vagas do mês anterior, que foi de 89 mil. O dado de julho foi revisado para baixo pelo Departamento de Trabalho americano e ficou no menor nível desde 2021. A taxa de desocupação recuou de 4,3% para 4,2%. Foi um alívio porque o desemprego tinha subido de forma acelerada no último mês. Também divulgado na semana passada, o relatório de vagas em aberto, que é conhecido como JOLTS, esse relatório tinha mostrado que o número de vagas abertas para cada desempregado nos Estados Unidos recuou para 1,1. Em 2022, essa relação chegou a 2, ou seja, havia 2 vagas para cada pessoa em busca de trabalho. Agora, essa relação está um pouco mais equilibrada. Os sinais de desaceleração do mercado de trabalho vão ter mais importância na próxima decisão do Banco Central dos Estados Unidos do que a própria inflação, que está sob controle, apesar de ainda estar acima da meta. O recuo da taxa de desemprego em agosto deve levar a autoridade americana, o Fed, a reduzir a taxa de juros em 0,25 ponto percentual na reunião deste mês, mas a gente não descarta a possibilidade de um corte de meio ponto percentual. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais. É o espaço em que a Marina Valentim, estrategista do JP Morgan Asset Management, analisa o movimento dos mercados lá de fora e a forma como os investidores estão recebendo as notícias do campo econômico. A minha xará começa nosso papo hoje falando sobre as fortes quedas do mercado de ações no início de setembro. Ela explica que, historicamente, esse é um mês de mau humor para o mercado. Mas por quê? A Marina vai contar mais. Infelizmente, setembro não começou muito bem para os mercados de ações, já que tivemos fortes quedas nas ações das maioria das regiões na semana passada. E um dado curioso é que nesse século, nos últimos 100 anos, setembro tem sido o pior mês do ano na média, com uma média de retorno para o índice S&P 500 de menos 1,7%. E se a gente pensar nos últimos 5 anos, o S&P teve uma queda em média de menos 4,2% em setembro. Mas os retornos negativos na semana passada não foram apenas causados por toda essa questão de sazonalidade de setembro. Estamos vendo que o mercado cada vez mais ficou um pouco preocupado com as perspectivas de crescimento para os Estados Unidos.
E o índice S&P 500 de ações americanas recuou cerca de 4,3% na semana passada. E só um dos 11 setores tiveram retornos positivos na semana passada, que foram o setor de bens de consumo básico. E, no geral, a gente viu que os setores defensivos se saíram um pouco melhor, mas, por outro lado, o setor de tecnologia foi a pior, caindo 7,3%. Como a Marina falou, não foi só a sazonalidade que afetou o desempenho da Bolsa de Valores americana no início de setembro. A preocupação com o crescimento econômico dos Estados Unidos e os resultados de empresas do setor de tecnologia também estavam no radar. Vamos ouvir. Saíram alguns dados econômicos mais fracos do que esperado na semana passada, principalmente para o setor de manufatura e o mercado de trabalho. Mas também tivemos alguns outros fatores, como os investidores que ainda estavam digerindo, reagindo também ao relatório de lucro de algumas empresas de tecnologia, principalmente o do NVIDIA de algumas semanas atrás. Então, a semana passada foi um exemplo de uma grande lição que a gente vem falando por aqui bastante, de ficar atento ao risco de concentração das magníficas 7, essas 7 empresas de tecnologia que já tiveram retornos incríveis esse ano. A NVIDIA, por exemplo, representa quase 8% do índice, o que significa que um dia ruim para várias empresas de tecnologia, essas grandes de Big Tech, pode criar um impacto desproporcional nos mercados, né? Principalmente no S&P 500. Por isso é importante aproveitar a gestão ativa, né? Ficar bem de olho no risco de concentração de poucas ações que representam uma grande parte do índice nesse momento. Então, tem muitos fatores que estão puxando os mercados em direções diferentes, mas o foco principal da semana passada foram os dados econômicos dos Estados Unidos. E, no geral, eles continuaram apontando para uma desaceleração gradual, mas não um colapso da economia. E com a inflação cada vez mais perto da meta de 2%, o mercado de trabalho desacelerando, o corte de juros pelo Fed em setembro já está mais do que justificado. Mas ainda fica uma grande dúvida para os mercados. Será que o Fed vai começar com uma queda de 25 pontos base ou de 50 pontos base? E os mercados esperavam que o relatório de emprego de agosto, né, que saiu na sexta-feira passada, pudesse oferecer algumas dicas sobre essa decisão do Fed. E realmente, de novo, a gente viu que outro mês seguido o relatório de emprego foi a estrela do show semana passada. E ele saiu mais fraco do que o esperado, com 142 mil empregos não agrícolas adicionados na economia, um pouco abaixo do consenso, que esperava 165 mil. Então, ele jogou um pouco de água fria nas preocupações de uma recessão, mas também não ofereceu muito apoio extra para a economia. Então, não foi suficiente esse relatório para realmente entender ou dizer com certeza se o Fed vai cortar os juros 25 pontos base ou 50 pontos base. Ainda tem alguns dados até a próxima reunião do Fed, precisando ficar de olho na inflação, saindo essa semana, vendas ao varejo também. Mas será que essa discussão entre 0,25 ponto e meio ponto é realmente relevante para o investidor? O que ele precisa ter em mente para se preparar para esse início de ciclo de corte de juros? A Marina vai nos dizer. Como investidor de longo prazo, não devemos ficar paralisados ou ficar tentando resolver esse quebra-cabeça de será que vão ser 25, será que vão ser 50 pontos base? Importante é lembrar que os cortes de juros finalmente estão chegando e a gente precisa ficar prontos, né, nas nossas carteiras para esse ciclo de queda de juros gradual à frente. Então, como fazer isso? A gente fala muito no podcast, checar se as carteiras têm suficiente alocação à renda fixa, capturar os juros atrativos enquanto estão disponíveis. E também a renda fixa nos ajuda em caso de uma maior desaceleração econômica, uma recessão, a proteger as carteiras. E do lado das ações, a palavra qualidade continua sendo a mais importante. As empresas de qualidade, que são mais resilientes, maior fluxo de caixa, podem se comportar melhor nesse ambiente de desaceleração econômica. Então, opções não faltam, mas a pior opção é ficar investido somente em caixa, principalmente quando a queda de juros está chegando cada dia mais perto. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE divulga o IPCA de agosto. A gente espera que a inflação fique praticamente estável, com alívio nos preços de alimentação no domicílio e energia elétrica. Na quarta-feira, a gente fica sabendo o resultado da Pesquisa Mensal de Serviços, a PMS, de julho. Nossa expectativa é de uma queda próxima a 1% no setor, impulsionada pelos serviços prestados às famílias.
Ainda na quarta-feira, saem os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. A nossa expectativa é que o núcleo da inflação continue flutuando ali perto de 3%, um pouco acima da meta de 2% do Fed. Na quinta-feira, tem decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Os membros do comitê parecem divididos entre manter a pausa nos juros ou fazer mais um corte nas taxas. Na nossa visão, a segunda possibilidade, de um novo corte, ela parece maior por causa da fraca atividade econômica na Europa. E fechando a semana, também na quinta-feira, o IBGE publica a Pesquisa Mensal de Comércio, a PMC de julho. A gente projeta uma leve contração do comércio no mês, tanto no varejo ampliado quanto no restrito. Lembrando que o varejo ampliado inclui veículos, materiais de construção e atacarejo. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E se você gostou do podcast de hoje, eu faço aqui um pedido especial para você compartilhar o nosso canal com aquela pessoa que vai gostar de ficar por dentro das notícias mais importantes de economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo junto com Bianca Varenga e Marina Rapa. A edição de som é da Thaís Andréia. A gravação fica com a Rafaela de Oliveira e a divulgação nas redes sociais com a Maria Fernanda Pedroso. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!